Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Sexualmente Corpo. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e chamar um coleguinha. Compartilhe e peça para o coleguinha seguir o canal também. O tema do vídeo de hoje é baseado nesse livro aqui, da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista. É um tema sempre importante, é um tema que vai ser recorrente aqui no canal e é um tema que eu já queria falar dele e os acontecimentos dessa semana me apressaram um pouco para falar dele. Como diz a Angela Davis, para quem não conhece, uma americana, ela falou que não adianta não ser racista. A gente precisa ser antirracista. E o que isso quer dizer? Aí a Djamila resolveu fazer esse pequeno mesmo, pequenininho, manual antirracista. E aí esse vídeo eu vou me direcionar ao pequeno manual da Djamila. Vou ser o mais breve possível. São 10 tópicos sobre ser antirracista. O primeiro item do livro é: conheça o racismo, estude sobre o racismo. Nós vivemos num país que é o segundo maior em quantidade de negros fora da África, né? E aí isso não é falado. As peculiaridades do período escravagista no Brasil é diferente de qualquer outro lugar no mundo. Então, saber como o racismo acontece aqui, o famoso racismo estrutural. Por que não dá para dizer que seu ato não foi racista? Porque a estrutura do país é racista. A forma como as coisas são organizadas, e a gente vai vendo isso muito perfeitamente nesse livro, na sociedade, elas são racistas. Então, se você não fizer um movimento contrário de ser antirracista, você faz parte de uma estrutura racista. Essa estrutura já está aí, já estava aí quando você nasceu. Então, o número 1 do livro é: estude. Nós não somos nem melhores nem piores, nós somos diferentes em relação à população brasileira, em relação ao racismo que é velado. Existe uma questão de uma fala de que aqui isso já passou, de que não existe, nós somos integrados. E que não é verdade. Aqui não é à toa. Se você for olhar os números em relação à violência, a violência doméstica, as negras são as que mais morrem. Em relação aos homicídios, 71% são pessoas pretas que morrem ano após ano. Esse número não muda. Então, como segundo tópico, enxergue a negritude. Essa questão da invisibilidade nos locais de poder, nos locais onde você entra e você espera pela estrutura de que os negros estarão ocupando locais de menor salário, sendo que não necessariamente precisa ser. Então, você enxergar que a negritude acontece à sua volta e não invisibilizar essas pessoas. Por isso vem a questão do local de fala, que é algo extremamente polêmico, né? Mas não é tão complicado assim, é algo mais simples que isso. É a questão de anos e anos e anos de dominância branca faz com que, quando a história negra é contada, e não precisa ir muito longe, é só ver alguns livros didáticos, quando a história negra é contada, ela não é contada por eles, né? Colocaram a história da África há muito pouco tempo nas escolas. Então, muito pouco tempo, desde há mais de 500 anos atrás, que os povos foram escravizados e agora estão contando a história negra. Então, o local de fala você pode
falar com propriedade do local. Isso significa de onde, da sua cor, de onde você veio. Essa é a questão do local de fala. Então, transportando para o feminismo, é como um homem falar sobre as dores do parto. É como aqueles memes que a gente vê dos homens falando que por que você escolheu menstruar? Não é só escolher não menstruar. Essa é a questão do local de fala. É você respeitar quem pode falar sobre um assunto que viveu, que literalmente sentiu na pele. Mas vamos lá. Reconheça seus privilégios. A questão dos privilégios também acaba sendo algo polêmico às vezes, mas também não tem tanto segredo assim. É só olhar para o lado que você vê o acesso que os brancos têm aos serviços e à educação desde sempre. Então, a questão do privilégio é porque você não tem tanta dificuldade, você branco não tem tanta dificuldade para conseguir as coisas baseado na sua cor, pelo contrário. Então, o movimento feminista, que eu vou falar dele em outro vídeo, ele começa em relação às mulheres brancas, a saída da mulher de dentro de casa para o trabalho. E é aí que entra em conflito, digamos assim, não um conflito, mas que é onde se encontra a diferença da questão mulheres e homens negros já estavam trabalhando há muito tempo. Então, esse movimento da mulher sair de dentro do lar para as fábricas, para trabalhar, não aconteceu assim com as mulheres negras. Elas já, pelo contrário, elas já são conhecidas como as que já colocam a mão na massa há muito mais tempo. Então, essa incongruência aí dos dois movimentos feministas, que exatamente é para levar à junção. Por isso que não se fala em feminismo sem antes falar de racismo. Por isso que o feminismo negro tem a importância que tem. Porque o feminismo branco assegura privilégios. O feminismo negro assegura equidade, né? Mas vamos falar disso quando a gente falar de feminismo. Perceba o racismo internalizado em você. Algumas falas, algumas piadas que passam, que eram faladas na TV até outro dia, que passam de geração em geração e que normalmente quando eu critico algum amigo meu, ele fala assim: mas eu mandei isso pro meu amigo que é preto e ele nem reclamou, ele também achou engraçado. Sim, talvez a outra pessoa não consiga perceber o tanto que isso está internalizado também, ou então fingiu ser engraçado. Não sei, não conheço a outra pessoa, mas isso não significa que esteja certo. Pelo contrário, isso significa que você branco continua no papel de dominante, tão dominante, que o negro nem enxergou que você estava sendo racista com ele, né? Apoie políticas educacionais afirmativas. Vou falar muito de políticas afirmativas quando eu fizer um vídeo sobre minorias. As políticas afirmativas têm bastante polêmica, exatamente por privilegiar as minorias que não são minorias em número. É outra questão. É uma minoria que não é olhada, que não é cuidada. Então, o sistema de cotas é para reverter um erro absurdo que foi cometido no passado, de que os brancos podem ocupar os maiores cargos desde a faculdade até as empresas
simplesmente porque são brancos, porque tiveram acesso. Então, essa questão de apoiar as políticas educacionais é dar uma educação para quem foi durante séculos afastado daquilo porque estava onde? Trabalhando. Praticamente desde que nasceu. Esse é o motivo de apoiar as políticas educacionais. Transforme seu ambiente de trabalho. Olha para um lado, olha para o outro. O velho exercício de olhar para um lado e para o outro, que não é difícil. Seu ambiente de trabalho provavelmente deve ter poucas pessoas pretas. Por quê? Você nunca se questionou? Você nunca parou para pensar? Você nunca olhou para... Não. Só quando alguém diz pra você que sou preto, entrei no restaurante caro, olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha mais ninguém, talvez alguns garçons. Então, essa ocupação do espaço privilegiado precisa ser refeito, repensado. A questão dos cargos, não é dar de presente, oh meu Deus, coitadinho, vamos dar esse cargo. Não. É olhar para um currículo e não escolher pela cor. Trabalhei em RH. Já ouvi esse tipo de frase. Leia autores negros. Essa é uma questão que a gente realmente ouve muito no ambiente acadêmico, quando vem também a questão, se mistura com o local de fala. Quando você pega autores brancos para falar sobre histórias negras e colocar em prática aquilo que você está estudando de acordo com o local de fala que não é seu nem da pessoa que escreveu. Existe um movimento chamado psicologia preta. Isso significa o quê? Que tem psicólogos que são pretos, que estudaram, que leram autores pretos e querem atender pretos. E as pessoas que são pretas têm todo o direito de escolher quem vai ser atendido por ela. E exatamente o preto privilegiando o preto é que isso vai melhorar, é que isso vai crescer. Mais do que isso, quando você ler um autor preto, você está dando voz, você está multiplicando aquilo que ele está falando sobre ele mesmo, sobre a vida dele. Então, a questão de você escolher profissionais da cor que você acha melhor para você é totalmente cabível, plausível, e é exatamente vocês entrar em contato com a sua essência e ocupar um lugar. Então, eles têm esse direito, a psicologia preta existe e os brancos devem apoiar. Não, eu ia dizer, sem criticar. Não existe motivo para criticar isso, né? Para variar, é uma dívida histórica. Tudo isso são dívidas históricas. Então, leia Angela Davis, leia Patrícia Collins, leia Lélia Gonzalez, leia quem mais? Djamila. Já é um bom começo. Questione a cultura que você consome. De onde ela vem e para onde ela vai. Porque cultura é cultura, né? Você ter a cultura de usar a famosa apropriação cultural. Você precisa refletir o que aquele símbolo significa e realmente pensar se aquilo tem a ver com você, com a sua história ou com a história de outras pessoas, porque toda cultura tem uma história, né? Conheça seus desejos e afetos. Nesse capítulo, ela fala muito da questão do estereótipo do homem negro, viril, né, com um membro enorme e que está ali prontinho para o sexo o tempo inteiro, e a questão da mulher
preta que também está ali disponível, super sexy e, né, sambando no carnaval. São estereótipos criados pela branquitude. Não é que tudo tem que acabar. É para você refletir sobre isso e não propagar a ideia de que eles são assim, como a água, como 2 e 2 são 4, né? Não é assim que funciona. Eles têm as diferenças dele como qualquer outro ser humano tem suas diferenças dentro da sua história. Então, quando ela fala de repensar seus desejos e afetos, são em relação ao que que a sociedade se espera enquanto desejo e afeto dos negros e o que você mesma, enquanto mulher, homem, preto, passa para os outros sem ser de acordo com a sua essência, sem ser de acordo com o que você acredita. Combata a violência racial. E aí eu já falei um pouquinho no começo, né, do quanto que a violência atinge mais os pretos do que os brancos e não é uma coincidência. Domingo eu vi um post sobre a questão do Covid, que mata muito mais os pretos. E aí foi uma postagem no Facebook que os comentários foram deprimentes, né? O vírus foi lá no IBGE, o vírus é racista, o vírus. Coisas desse tipo eram os comentários. E eram muitos e muitos comentários. Por isso a importância de fazer um vídeo como esse. Por isso a importância de um livro como esse. Porque quem tem acesso à educação? Os brancos. Quem tem acesso à saúde? Os brancos. Quem morre? Quem está lá na linha de frente? Não foi à toa que lá nos Estados Unidos, na hora da manifestação, os brancos se colocaram na frente. Os brancos quase sempre não estão na linha de frente. Então, existe a necessidade de se reverter porque as pessoas não conseguem perceber algo tão óbvio quanto o porquê que o Covid, eu ia dizer no Brasil, mas não, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Então, quem não pode parar de trabalhar, senão vai morrer de fome? A sua maioria é preto. Por isso que é extremamente importante a gente ser antirracista. Antes de tudo, antes de qualquer luta, antes do feminismo, antes de qualquer coisa, a base de toda desigualdade está no racismo e ele precisa ser combatido. A mensagem é essa. Vamos falar muito disso nos outros vídeos. E por enquanto é isso. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu respondo. Estou aguardando a opinião de vocês. Não esqueçam de curtir o canal e compartilhar. Tchauzinho!